Boa noite, amigos. É com grande satisfação que a Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiuerê, Paraná, realiza mais uma atividade online pela plataforma do Facebook. Hoje nós teremos a palestra com a atual presidente da Sociedade Espírita Allan Kardec, Kátia Marcela Demarque de Oliveira. Inicialmente, boa noite, Kátia. Boa noite, José Luiz. Boa noite a todos. Pois bem, o tema da palestra da Kátia hoje será Eu sou a ressurreição e a vida. Nós pedimos a você, querido amigo, aliás, agradecemos primeiramente por acompanhar conosco essa atividade e pedimos encarecidamente, por favor, curtam a página da Sociedade Espírita Allan Kardec no Facebook e também o perfil Canal SEAC Goiuerê do YouTube, tá? Vai ser realmente muito relevante para a nossa instituição. Iniciando a nossa atividade de hoje, vamos para a prece inicial. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, amigo incondicional de todas as horas, neste momento em que iniciamos mais este trabalho de divulgação de teu Evangelho à luz da doutrina espírita, rogamos, ampare-nos os nossos propósitos, para que os objetivos por nós esperados possam ser alcançados, levando consolo, levando esperança e, sobretudo, a certeza de que o Pai Celestial não abandona a nenhum de nós. Que a tua paz, Divino Mestre, esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Sem delongas, então, passamos para a Kátia, que vai conduzir esta atividade. Obrigada, José. Trabalho seu, Kátia. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Pedimos licença para adentrar vossos lares. Hoje estamos fechando um ciclo que se iniciou há 2 anos. Fomentava em mim a necessidade de conhecer um pouco mais sobre as frases ditas pelo Cristo, as 7 denominações grafadas no Evangelho de João. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a verdadeira videira e eu sou a ressurreição e a vida. E hoje estamos fechando esse estudo, no qual nos levou a muitas reflexões, respostas e nos despertou para mais estudo. Essa última denominação de Jesus é uma parte impactante do Evangelho. Tem esse fecho dourado de caráter de eternidade, perenidade, que nem mesmo a cruz pôde abafar ou vencer. A fala de Jesus encontra-se em João 11:25, de O Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, pela editora FEB. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo se morrer, viverá. Para iniciarmos, se faz necessário compreender o significado dessa palavra ressurreição. O contexto histórico que foi dita essa afirmação,
era significado de erguer-se, levantar-se, colocar-se de pé. Expressão idiomática, semítica, que faz referência à ressurreição dos mortos. A expressão morte e ressurreição utilizavam as expressões deitar-se, morte, e levantar-se, ressurreição. E definindo alguns termos, ressurreição vem do latim resurrectione, significa ato ou efeito de ressurgir, ressuscitar, regresso da morte à vida, ato de reaparecer depois de haver morrido, segundo o catolicismo e o protestantismo. Retorno à vida no mesmo corpo. Encarnar vem do latim incarnare, significa penetrar o espírito em um corpo. E reencarnar significa a volta do espírito em um novo corpo físico, sem qualquer espécie de ligação com o antigo. E reencarnação é a doutrina da pluralidade das existências corpóreas, isto é, do nascimento ou renascimento de espíritos, tanto na esfera terrena como na de outros planetas. A morte física não é o fim de nossas existências. Somos espíritos imortais. Em O Livro dos Espíritos, na questão 153, o codificador faz a seguinte pergunta: em que sentido se deve entender a vida eterna? E os espíritos da codificação responderam: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória, é passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. E na questão 222, temos que, portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo, que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. E na questão 155A de O Livro dos Espíritos, temos que esses laços se desatam, não se quebram. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro envoltório, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. Em uns é bastante rápido, em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. O que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito. Afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, temos a explicação de ressurreição e reencarnação. Que a confusão entre o conceito ressurreição e o de reencarnação é porque os judeus tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Por isso, a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, sob o nome de
ressurreição. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pelo qual o fato podia ocorrer. Eles designavam por ressurreição o que o Espiritismo, mas judiciosamente, chama reencarnação. O princípio da reencarnação funda-se ao seu turno sobre a justiça divina e a revelação. Dessa forma, a lei de reencarnação elucida todas as anomalias e faz-nos compreender que Deus deixa sempre uma porta aberta ao arrependimento. E para isso, Deus, na sua infinita bondade, permite-nos encarnar tantas vezes quantas forem necessárias ao nosso aperfeiçoamento espiritual, utilizando-se deste e de outros orbes disseminados no espaço. Isso encontramos no capítulo 6, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos dizem que a palavra reencarnação não está na Bíblia. Terminaram de a escrever mais ou menos no ano 90 depois de Cristo, com o Apocalipse. E a palavra reencarnação só foi criada aproximadamente em 1858 por Allan Kardec. Como ela poderia constar? Mas ela aparece sim na Bíblia, através de alguns de seus sinônimos, como por exemplo, palingenesia, que palem, de novo, do grego, e gênese, também do grego, geração, e também expressões que lembram a reencarnação. E durante 1000 anos, no Evangelho de João, a palavra grega anófim foi traduzida por de novo na fala de Jesus com Nicodemos. Para se chegar ao reino de Deus, é necessário nascer de novo da água, líquido amniótico ou matéria, e do espírito, moralmente. Então, por que anófim, em grego, além de novo, também admite a significação de do alto? E alguns tradutores do Novo Testamento, contrários à reencarnação, se apressaram em trocar logo a afirmação de Jesus de que é necessário nascer de novo pela palavra de que é necessário nascer do alto. E nascer de novo pode significar também mudança de vida, no sentido de melhor vida espiritual e moralmente. Mas encontramos que a ressurreição é do espírito e não do corpo. E o que nos ensina Paulo sobre a ressurreição? Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. 1 Coríntios 15, 43. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. O que é semeado em fraqueza é o corpo, que se decompõe na terra. E o corpo espiritual é o espírito, que ressuscita em poder, por ser imortal e, pois, incorruptível. E vejamos o que diz também Pedro sobre a ressurreição de Jesus. Morto sim na carne, mas ressurreto em espírito. 1 Pedro 3,18. E encontramos também sobre o homem. Tu és pó, e ao pó retornarás. Em Gênesis 3,19. E não diz, ao pó o corpo ressuscitará. O pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus,
que o deu. Eclesiastes 12, 7. Na verdade, a ressurreição é uma verdadeira reencarnação, pois o espírito ressurge ou reencarna no novo corpo criado para ele. Era a promessa de Jesus que se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao Evangelho de Jesus, pois nele consta a verdade. A mensagem da alegria ressoou. Então, na comunidade inteira, Jesus ressuscitara. O Evangelho era a verdade imutável em todos os corações, parava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Na amplitude da vibração amorosa, outros olhos puderam vê-lo e outros ouvidos lhe escutaram a voz doçorosa e persuasiva. Como nos dias gloriosos de Jerusalém ou de Cafarnaum. Desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. A luz da ressurreição, através da fé ardente e do ardente amor de Maria de Magdala. Havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos terrestres. Isso está no livro Boa Nova, no capítulo 22, pelo Espírito Humberto de Campos. Os primeiros cristãos ganharam uma força palpável. Essa é a grande mensagem que antes tínhamos visto em festas. A humanidade nunca tinha visto com tanta clareza, de maneira tão triunfante, essa verdade indestrutível. Que a vida prossegue sempre. Que a morte não pode limitá-la. Que a morte não pode contê-la. Que a morte não pode abafá-la. Abria-se para a humanidade esse universo espiritual da vida. Além do sepulcro, além do túmulo, que o espírito vive. Ainda neste capítulo 22 do livro Boa Nova, Humberto de Campos nos dá a informação que todos os historiadores do cristianismo param a pena, param a caneta, assombrados ante a fé profunda dos primeiros discípulos que se dispersaram pelo deserto das grandes cidades para a pregação da Boa Nova. E observando a confiança serena de todos os mártires que se têm sacrificado na esteira infinita do tempo, pela ideia de Jesus. Perguntam espantados, como o historiador Ernest Renan, em uma de suas obras. Onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? No livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, pelo Espírito Vinícius, temos que Jesus realizou duas categorias de ressurreição. Ressurreição do corpo e ressurreição do espírito.
ressuscitou Lázaro e ressuscitou Maria de Magdala. Aos olhos do mundo, a primeira destas duas maravilhas assume maiores proporções, mas, aos olhos de Deus, o segundo prodígio é mais belo, mais valioso. O corpo de Lázaro veio a morrer após aquela ressurreição. Maria de Magdala nunca mais morreu, porque o que nela ressurgiu não foi a carne, foi o espírito. A carne ressurge para a morte, a alma ressurge para a vida. Jesus, ressuscitando Lázaro, ressuscitou um vivo, porque Lázaro já vivia a vida do espírito. Ressuscitando Maria, ressuscitou um cadáver, porque sua alma era morta para a espiritualidade. Jesus, ressuscitando Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, teve em mira promover ressurreições de almas. Operava aqueles milagres como meio de atingir um fim, ressuscitar espíritos mortos, sepultados em túmulos de carne. Tal é que o de fato o interessava em produzir milagres desta natureza, esta missão da qual o Pai o revestira. Quando Jesus disse aos seus apóstolos: Ide, pregai o evangelho, ressuscitai os mortos, é da ressurreição do Espírito que ele curava, na qual se referia. Em idêntico sentido, se deve tomar essas suas palavras: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim, nunca, jamais morrerá. O mundo se maravilha na ressurreição de Lázaro. O céu se extasia na ressurreição de Maria. O mundo vê o auge do poder no cadáver redivivo. O céu vê o fastígio da glória na alma redimida. O mundo contempla estupefato o morto saindo de um túmulo de pedra. O céu rejubila-se no apogeu do gozo, contemplando uma alma resgatada que sai do negror da devassidão para serenas e puras regiões da luz. Lázaro foi um missionário na terra. Veio para dar testemunho de que Jesus era o Cristo, o ungido de Deus. Maria de Magdala representa o produto, o resultado, o fruto bendito da obra redentora do Salvador do gênero humano. Jesus foi muito grande ressuscitando Lázaro, mas foi maior ainda ressuscitando Maria de Magdala. No livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, pelo espírito Joana de Ângeles, temos que, naturalmente, há muitos renascimentos em uma mesma existência. A cada momento, o ser psicológico renova-se, quando trabalhado pelos valores éticos e libertado da sombra que o confunde, constituindo esse esforço uma nova existência de conquistas e de transformações a que se submete. No entanto, nenhuma parafrase pode substituir o sentido profundo do nascer da carne, do nascer do espírito. Qual o vento que sopra onde quer
e ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. A psicologia espírita, apoiada na experiência de laboratório, semelhantemente às outras doutrinas parigenésicas, toma o nascer de novo como paradigma para a sustentação da divina justiça e para o mecanismo experiencial da conquista do eu profundo. Cada vez mais sutil e triunfador sobre as dificuldades do processo de desenvolvimento pessoal, demonstrando que todo efeito provém de uma causa semelhante, e a cada semeadura corresponde uma colheita equivalente. Inutilmente, a precipitação dogmática tentou elucidar que a resposta se referia à notícia da ressurreição, quando após a noite da morte raiaria a madrugada da continuação da vida, permitindo àqueles que sucumbiram volverem à realidade espiritual. No seu sentido integral, a ressurreição se apresenta na mensagem neotestamentária sob dois aspectos: a daqueles que retornam em corpo espiritual e confirmam a sobrevivência da vida, e a outra em que o espírito se reveste de matéria a fim de dar prosseguimento aos processos da conquista de patamares mais elevados no sentimento íntimo. A primeira se apresenta como ressurreição dos mortos, enquanto a segunda se expressa como ressurreição da carne, mediante o retorno em corpo físico, estruturalmente constituído pelo espírito que o veste. Essa realidade propõe à psicologia profunda nova interpretação dos conteúdos conflitivos da personalidade e da existência da sombra, porque originários no grande rio caudaloso da evolução espiritual, através da qual o ser experiencia diferentes estágios, vivenciando diversas expressões compatíveis com a manifestação de consciência até quando adquira lucidez. Muitos dos distúrbios psicóticos, neuróticos, superficiais ou profundos estão sediados nas estruturas vibratórias das vivências transatas. Quando houve delito ou tragédia que se imprimiram nos painéis do inconsciente profundo, as tecelagens ultradelicadas do perispírito e ficaram adormecidas nos refolhos do ser, ou programaram a organização psicofísica com os fatores correspondentes à necessidade de terapia moral. Indo para o nosso encerramento, queridos irmãos e irmãs, no livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 9, Reuniões Cristãs, temos: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa, aonde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e se colocou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. João 20:19. Desde este dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizar a antiga lei da justiça inflexível,
com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino. Eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inolvidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniram tantos nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância, em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. À medida que o entendimento humano progride na direção desse conhecimento, encontramos mais sentido nas suas lições e exemplos. Como divina luz, ilumina a terra e leciona o findar das guerras, implantando a paz. Suprema força, ergue o doente, que a alegria sente das energias renovadas. Roteiro amigo, mostra o caminho, muitas vezes áspero, mas que nos conduz no rumo da felicidade autêntica. Acorda os homens que não creem na vida, que vivem na lida terrena, sem maiores objetivos. Ninho de amor aconchega a alma. Despertador acorda o ser e o faz compreender sua verdadeira finalidade no planeta azul. Jesus, todos os dias, renova o seu convite às criaturas para que se acheguem à sua mensagem e ao seu coração. Para cada um convite especial. Você já recebeu o seu convite e o entendeu? Jesus é o mesmo, ontem, hoje, sempre. Amor não amado, prossegue amando, seus braços abertos na cruz do martírio. Continuam abertos para abraçar a humanidade inteira, seus irmãos. Bendito Evangelho de Jesus. Gratidão, queridos irmãos, queridas irmãs, que aqui estiveram. Agradecemos por sua gentileza em nos ouvir e permitir que a mensagem fosse encaminhada por todos os polos. Somos gratos aos irmãos do Rio Grande do Sul, Santa Cruz, como do Piauí, Teresina, pois temos conhecimento que as atividades online da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiôerê são compartilhadas em seus grupos de estudo. Isso nos fortalece no nosso objetivo, que é a divulgação da veneranda doutrina espírita. Votos de paz a todos.